Irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje vamos falar sobre Acabe, um dos piores reis de Israel. Irmãos, Acabe foi rei do reino do norte, filho de Onri. Nós vemos que o seu pai já tinha feito uma aliança com os fenícios e é muito provável que por isso ele tenha tomado Jezabel por mulher, já que eles faziam aliança política e quando eles faziam aliança política era dado as filhas para os outros filhos, ou seja, Onri fazendo aliança com o pai de Jezabel. Mas mesmo assim nós vemos que Jezabel não precisaria ser a primeira esposa de Acabe. Nós vemos, irmãos, que ele foi um rei frouxo, que quem na verdade mandava no reino era Jezabel. Nós vemos, irmãos, que Acabe, ele foi antes dele, não houve nenhum rei pior do que ele. Então nós vemos que a sua trajetória como governante, como rei de Israel, reino do norte, não reino do sul, reino do norte, cuja capital Samaria, nós vemos, irmãos, que ele foi um dos piores reis. E por conta disso, como nós já falamos, ele pega uma mulher, a Jezabel, como esposa, ou seja, uma mulher pagã. Irmãos, nós vemos que Acabe, quando ele estava reinando, quem surge? O profeta Elias, chamando a atenção de Acabe acerca daquilo que ele estava fazendo. Ele instituiu a idolatria com o povo de Israel, ou seja, através da sua esposa Jezabel foi instituída a idolatria. Aí não existia os profetas de Deus estavam escondidos, como nós vemos naquela passagem, quando Elias achou que só ele era o único profeta. E nós vemos que naquele momento, que Deus fala para eles? Ainda tem 7.000 que não se dobraram. Obadias estava alimentando esses profetas. Elias achou que ele era o único. Mas nós vemos, irmãos, que os profetas estavam escondidos. Por quê? Porque os profetas de Aserá e os profetas de Baal, como nós vemos no Monte Carmelo, que estavam dominando. Nós vemos 450 profetas de Baal e 400 de Aserá, que eram as duas, a idolatria terrível que estava acontecendo naqueles dias. Então nós vemos, irmãos, que Acabe foi um rei muito terrível. Ele se aliou com a Síria para derrotar a Assíria. Nós vemos que ele faz aliança com o povo pagão para que não pudesse ver o seu reino viesse ser invadido. Então por conta disso, meus irmãos, com certeza aí que a idolatria se institui mesmo, quando Deus fala para nós não fazermos aliança com os pagãos. Então ele faz aliança com o rei da Síria, né? E nós vemos ali que naquele momento foi muito ruim para ele, porque até ficou sem chover. Como nós vemos, o profeta Elias falou que através da sua palavra não choveria. Foi um rei que poderia ter dado certo, já que a escritura, já que os historiadores falam que ele era um grande guerreiro, porém nós vemos que ele acaba sucumbindo. Nós vemos, irmãos, que lá na frente, depois que ele acaba desfazendo a aliança com a Síria, ele faz aliança com o rei Josafá. Nós vemos que quando ele faz aliança com o rei Josafá, nós percebemos que ali foi muito complicado. Por quê? Porque ele colocou os seus profetas. O rei Josafá ainda guardava a palavra de Deus, mas ele colocou os seus profetas, né? Mas aí estavam os dois sentados com as suas vestes reais naquele momento, e nós vemos ali que quando ele estava sentado, Josafá pergunta para ele, mas não tem nenhum profeta aqui que seja de Deus? Ele fala, tem Micaías. Aí Micaías estava preso, foi lá e disse que ele morreria. Josafá também entrou na batalha, mas acabou não sendo morto. Mas nós vemos que até nessa aliança, a filha de Josafá acaba casando com a filha com o filho de Acabe. Então nós percebemos, irmãos, que nessa batalha, a qual o rei Josafá e o rei Josafá e o rei Acabe vão enfrentar, e aí acaba uma flecha, um guerreiro assim, como quem diz, que se lançou uma flecha, acabou acertando o rei Acabe, e o rei Acabe acabou morrendo. Então nós vemos, irmãos, que coisa muito terrível. E aí, quem acaba tomando posse não, na verdade, Atalia foi a filha de Acabe, que foi dada para o filho de Josafá, Jorão. Então nós vemos, irmãos, que essa foi a trajetória de Acabe, um rei que poderia ser um grande rei de Israel, porém, pela idolatria, acaba morrendo. Mesmo fazendo aliança com o povo de Deus, mesmo tentando unificar as nações, mesmo assim ele acabou morrendo com uma flechada
e em batalha. Amém, meus irmãos? Esse foi Acabe. E quanto a disso também, só abrindo, falando mais alguma coisa acerca de Acabe, ele, pela influência da sua mulher, acaba ainda tomando a vinha de Nabote. Ele acaba tomando a vinha de Nabote. Por quê? Porque ele chegou na sua... Era tão assim, a Jezabel mandava tanto nele, que quando ele chegou em casa meio choramingando, vamos dizer assim, dizendo que Nabote não tinha vendido a vinha para ele, falou: mas por que você é o rei, você pode tomar? Acaba matando um homem inocente. Amém, meus irmãos? Coincidindo, vamos dizer assim, apoiando a morte do homem inocente. Não quis saber o que aconteceu, na verdade quem mandou matar foi Jezabel, mas mesmo assim nós vemos que poderia ser um grande rei, mas não foi. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe em nome de Jesus.